Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Estamos aqui para, mais uma vez, nos colocarmos diante do Senhor para mais um culto. E é um motivo de grande alegria podermos fazer isto agora ao vivo, sempre na expectativa de podermos fazer presencialmente, mas, se Deus permitir, breve chegará esse momento e essa é a nossa esperança. Mas nós vamos iniciar o nosso culto esta noite fazendo leitura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, segunda aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7, segunda aos Coríntios 4, 7 ao 15, diz o seguinte, versículo 7: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Nós temos, como Paulo afirma, este tesouro, o tesouro do Evangelho, o tesouro do conhecimento de Deus em vasos de barro. O poder de Deus, o Senhor colocou na nossa vida, vidas frágeis, como vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E é por conta disso que eles perseveravam, mesmo perseguidos, mesmo levando no corpo o morrer de Cristo, mesmo atribulados, mesmo perplexos, tudo isso eles sofriam, mas permaneciam firmes, fiéis no Senhor. Ainda assim eles demonstravam essa perseverança. Da mesma forma, também em nós opera essa mesma suficiência. Que nós, portanto, possamos perseverar em Deus, perseverar na palavra, no conhecimento que Ele tem nos dado. Nós vamos orar a Deus, dando graças por esse momento precioso de culto e adoração a Ele. Vamos curvar nossas frontes e vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, agradecidos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor tão grande para com a nossa vida, por permitir, ó Deus, que nós possamos juntos glorificar o Teu nome, prestar culto que tão somente a Ti é devido, tão somente a Ti cabe o verdadeiro culto. Abençoa o Teu povo, onde quer que esteja cada um, Senhor, esteja abençoando ricamente. Ministra ao nosso coração, que nós possamos estar desejosos de ouvir a Tua palavra, de praticá-la, de manifestar essa mesma palavra a outros, repartir esse conhecimento. Fala conosco, Pai, e recebe o nosso culto e adoração. É imperfeito porque nós somos imperfeitos, mas nós apresentamos este culto a Ti no nome bendito e santo do Senhor Jesus, por quem nós somos aceitos em Tua presença. É em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, irmãos, cantar o hino de número 177, um hino que fala dessa firmeza, um hino que nos conduza de fato a perseverarmos na nossa fé e nesse conhecimento de Deus. Hino 177, vamos cantá-lo.
tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nossa vida tem que ser uma vida para glorificar ao nosso Deus. Mas muitas vezes o que nós fazemos é exatamente o contrário. Nós o desagradamos com os nossos pecados, com as nossas transgressões. Mas uma das promessas do nosso Deus é que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos eles. O rei Davi era alguém que realmente conhecia essa promessa de Deus. E ele apresenta uma confissão no Salmo 51, um arrependimento sincero, reconhecendo a sua transgressão diante de Deus. O Salmo 51 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos, irmãos, orar a Deus, confessando os nossos pecados e pedindo perdão por todos eles. Ó Deus de amor e de bondade, nós te somos gratos, ó Deus, porque uma das promessas que realmente o Senhor nos faz, Pai, é de perdão de pecados, Pai. Reconhecemos, ó Deus, o quanto fazemos aquilo que não te agrada, Pai, por isso pedimos perdão por todos eles, ó Pai. Pecamos por palavras, por pensamentos, pecamos por omissão. Muitos desses pecados, muitas vezes, nem nós mesmos sabemos, Pai, por isso pedimos perdão de todos eles, ó Deus. Louvamos e agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai, pelo seu sangue derramado naquela cruz, do qual nós temos perdão de pecados. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Mais uma semana se passou, estamos iniciando mais uma outra. Nossa condição de ministração da palavra como igreja permanece dentro do mesmo quadro. Continuamos com os nossos trabalhos online e rogando ao Senhor que nos permita retornar, mas aguardamos isto no devido tempo e o Senhor sabe de todas as coisas.
Então, continuem participando nos trabalhos durante a semana. Temos, só lembrando, temos na terça-feira, às 6h30 da manhã, nossa reunião de oração, ao vivo. Temos, na terça-feira, à noite, nós temos a classe de jovens. Na quarta-feira, temos o estudo bíblico, online, também ao vivo. Temos na quinta-feira também ao vivo a nossa reunião de oração. Na sexta-feira a escola bíblica, aula por conta dos adolescentes. No sábado nós temos a classe de adultos e assim por diante. E qualquer novidade nós vamos notificando sempre a igreja nesse período. Queremos também nesse momento mencionar, foi comemorado esse ano o Dia do Diácono e nós nos alegramos pela vida dos nossos diáconos, pelo ministério tão precioso para nós, que eles realizam, dando sempre atenção à igreja, sempre procurando atender às necessidades. Então, que Deus continue abençoando ricamente a vida dos nossos diáconos, esse grupo que enche o nosso coração de alegria e que muitos têm desfrutado do ministério da parte deles. Nós vamos agora ter uma participação do Ministério de Louvor, nesse privilégio de podermos estar aqui ao vivo com os irmãos, nesse trabalho tão precioso que é a ministração da palavra. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor seja com todos, nos seus lares, ainda que distantes, mas unidos no Senhor. Nós cremos nisso. Nós vamos louvar neste momento, que você, no seu lar, louve também. Adore ao Senhor. Abra o seu coração, abra a sua boca e cante ao Senhor, junto conosco. Exalte o seu nome. Derrama paz, vem derrama as bênçãos.
Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Senhora Beth. Bora. Pai de amor, nós queremos te adorar, ó Deus, e que o Senhor possa achar em nós, ó Deus, os verdadeiros adoradores, ó Deus. Nos abençoa, ó Deus, nesse momento de culto, ó Deus. Ministra, ó Deus, em nossos corações, ó Deus, que possamos estar de corações abertos, mentes abertas, para ouvir e meditar na Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, nos achegarmos na Tua presença em adoração ao Teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós, mesmo em meio a pandemia, temos tanto a agradecer a Deus. A igreja tem sido, pela graça e misericórdia do Senhor, sustentada, não só pelas orações, mas pela fidelidade dos irmãos. Então nós agradecemos a Deus, os diáconos têm trabalhado, os irmãos trazem dízimos aqui à igreja, enfim, tudo isso é bênção do Senhor, tudo isso é a manifestação da sua graça no coração do povo de Deus desta igreja. E nós só temos a agradecer ao Senhor por esta fidelidade. Então nós vamos agradecer a Deus os dízimos, as ofertas. Eu só queria lembrar uma coisa, pode vir aqui, Edenilda, você vai nos conduzir numa oração, mas lembrar aos irmãos, nós não temos, como nós tínhamos todo terceiro domingo, nós tínhamos a oferta que era dedicada ao real missionário, e nós não temos tido praticamente. Então, às vezes essa parte dentro das ofertas fica esquecida. Então é importante que você, durante esse período, também lembre do real missionário. Eu sei que às vezes é difícil mais nomear lá, mas olha, tem aqui R$1 aqui, porque é um real missionário. Fique à vontade, mas sempre identificar esse real missionário como oferta que vai para a Junta de Missões Nacionais, e eu creio que nesse período, essa oferta particularmente, tem às vezes caído no esquecimento de muitos, tá bom?
Então lembre-se também da oferta missionária, aliás, o real missionário. Mas nós louvamos a Deus pela fidelidade dos irmãos para com a igreja e nós vamos orar agradecendo. A Edenilda vai nos conduzir numa oração a Deus. Pode ir para lá, Edenilda. Santo Deus, eterno Pai, na Tua presença, Senhor Deus, estamos gratos por mais um dia de vida que nos concedes, pelo privilégio de estarmos junto com os nossos irmãos, Te oferecendo esse culto, ó Pai. Seja louvado, seja engrandecido, seja santificado o Teu nome, Senhor. Recebe, Senhor Deus, o louvor das nossas vozes, do nosso coração e também, Senhor Deus, do que nós recebemos, Pai, porque tudo é Teu. Nossa vida é Tua, tudo o Senhor tem nos provido, o Senhor tem sido tão misericordioso, Senhor Deus, nada tem nos faltado, o Senhor realmente é o nosso pastor. E Te agradecemos infinitamente, Senhor Deus, pelo Teu cuidado para com o Teu povo, ó Pai. Amém, Te agradecemos Senhor. também, Senhor Deus, por cada um que tem se disposto, Senhor, a ser fiel nos seus dízimos, como é ordenança Tua, ó Pai. Não fazemos nada além do que realmente é nosso dever. Mas Te agradecemos pela vida dos irmãos, Senhor Deus, e Te imploramos que Tu venhas estar tomando conta de cada um. Aliás, nós Te agradecemos porque Tu tomas conta das nossas vidas, Tu nos protege, Tu nos guarda, Tu nos ampara, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Amém. E obrigado, Senhor Deus, mais uma vez eu Te peço Sim, seja. por todas as pessoas que aqui estão, Senhor Deus, Amém. trabalhando para a Tua obra, Senhor. É em Amém. nome de Jesus, meu Salvador, que eu Te oro agradecida. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, nós teremos agora um momento missionário. E após o momento missionário, passaremos a palavra ao reverendo Cláudio, que estará trazendo a mensagem esta noite. Graça e paz, irmãos, vamos dar início a mais um momento missionário. Nossas ofertas missionárias alcançaram um total de R$ 1.140 esse mês de junho. Desse valor, R$ 24 eram para a Junta de Missões Nacionais da IPB, 180 eram específicos para a PMT e 936 foi dividido entre a missionária Silvana. Ela está na Indonésia desde março, é professora numa escola de educação básica e não podemos divulgar fotos ou maiores detalhes por enquanto por conta da perseguição do país. A outra parte foi depositada para o pastor Herrera, missionário em Guajará-Mirim, Rondônia. Ele foi operado essa semana de câncer na próstata e estava em campanha para arrecadar o valor necessário para a cirurgia. Oremos por nossos irmãos. Na quarta-feira, estivemos no Lar dos Idosos de Praia Grande, entregando muitas peças de tricô e crochê produzidas pelas senhoras da SAF. Por conta da pandemia, não pudemos entrar nas dependências do asilo. Foram entregues diversas mantas, gorros e chales. Que Deus abençoe a sociedade feminina de nossa igreja. Portelinha. Estivemos sábado passado na comunidade entregando agasalhos e cobertores. Dessa vez, conseguimos alcançar o restante das famílias do projeto. Cada uma das 29 famílias recebeu cobertores com número igual ao de pessoas que moram na mesma casa. Deus abençoe nossa igreja, que tão prontamente atendeu ao pedido de ajuda. Encerramos a campanha aquecendo a portelinha, louvando a Deus pela generosidade da igreja. Irã. 12 cristãos foram presos em 3 diferentes cidades. No dia 30 de junho, os guardas de segurança invadiram a casa de um cristão, onde se reuniam 30 irmãos. Há suspeitas de que as autoridades receberam a denúncia de um informante que se infiltrou entre os cristãos e identificou os participantes da reunião. As autoridades conduziram todos ao estacionamento, depois algemaram, vendaram e os levaram para um local desconhecido. Interceda para que Deus console e fortaleça os cristãos detidos, que eles consigam ser testemunhas do amor de Jesus na prisão e que eles sejam libertados. Nesse momento, irmãos, vamos interceder por missões. Vamos orar por missões. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Senhor, o Senhor possa estar abençoando os missionários, ó Pai, que estão enfrentando essa pandemia, ó Pai. Sabemos que o Senhor está à frente,
está suprindo todas as necessidades deles, ó Pai amado. O Senhor continue a abençoá-los para que seu trabalho não pare, ó Pai. Sabemos que mesmo em meio às dificuldades eles têm trabalhado, Senhor, de maneira extraordinária. O Senhor continue a fortificá-los, abençoá-los, Senhor, e a protegê-los dessas doenças, ó Pai amado. Que em breve possamos ter a cura, Pai, que possamos ser agraciados com a mesma. Senhor os guarde, Senhor os oriente, ilumine os caminhos deles ali, ó Pai, principalmente nos lugares onde eles sofrem perseguições. Esteja à frente, ó Pai, deste trabalho muito maravilhoso, ó Pai amado. Guarde-os, isso é que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Muito boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos passar então para a mensagem dessa noite, que se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11. Nós estamos fazendo aí uma sequência em Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11. Já estamos chegando no final dessa carta. E o tema dessa mensagem é: paciência tem limite. Paciência tem limite. Esse é o tema da mensagem dessa noite, na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11. Acompanhe então, meus irmãos, a leitura desta palavra, que diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias e até receber as primícias e as últimas chuvas, as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor esta noite nos deu a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor nos dê a Tua grata alegria e que, Senhor, possamos ser perseverantes, mesmo em meio a tantas dificuldades da qual nós vivemos. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Paciência tem limite. Paciência é algo que está em falta hoje em dia. Vivemos em um tempo em que nada pode demorar. Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser, se possível, muito rápido. A maioria de nós aqui viveu em uma época que não existia celular. A maioria de nós aqui viveu em uma época que nem mesmo o telefone fixo nós tínhamos em nossas casas. E quando nós queríamos conversar com alguém, a gente esperava encontrar com ela. Quando a gente queria conversar com uma pessoa, a gente parava e falava: vamos ver que hora que a pessoa vai passar aqui, ou eu vou até a casa dela para conversar com ela. E se a pessoa morasse muito longe, a gente mandava uma carta. Olha só, hein? A gente viveu nessa época. Morávamos perto das pessoas e falávamos com ela, esperávamos ela passar para conversar com ela. Mas hoje em dia, se a gente liga para uma pessoa e ela não atende nos 3 primeiros toques, a gente já perde a paciência. Já ficamos desesperados. Hoje nós vivemos em um tempo de comunicação instantânea e global. É isso mesmo. Se acontecer alguma coisa no final, se acontecer alguma coisa do outro lado do mundo, nós vamos saber hoje, agora, nesse exato momento. Ou seja, depois que o culto acabar, a gente vai ficar sabendo quando a gente for lá e ligar a nossa internet, não é mesmo? Somos uma geração do fast food. Somos uma geração da comida rápida. Nós não temos... Vamos trocar de microfone aqui, tá com algum problema. Muito obrigado. Vamos lá.
Nós somos, meus irmãos, uma geração do fast food, uma geração da comida rápida. Nós não temos mais nem paciência para esperar preparar a comida. Queremos ela pronta na hora que a gente quer, na hora que desejamos, na hora que bate a fome. E com os nossos micro-ondas, nós preparamos pratos em apenas alguns minutos. A paciência é algo raro. Hoje em dia a paciência é algo raro. Ainda mais quando estamos passando por alguma dificuldade, quando estamos passando por uma situação complicada dessa, igual a que estamos passando com essa pandemia. Aqueles que realmente sofrem com essa pandemia, aqueles que estão distantes de seus parentes, aqueles que não podem realmente sair de maneira alguma, aqueles que perderam seus trabalhos, aqueles que perderam seus clientes, esses são difíceis, essas situações são difíceis de suportar. E por muitas vezes, perdemos a nossa paciência. Tiago havia acabado de falar de tais situações complicadas na sua carta. Tiago explica até a situação dos ricos que fraudaram o salário dos pobres. Fraudaram os salários dos pobres, do jornaleiro, aquele que trabalha pelo alimento diário, aquele que trabalha pelo sustento diário. E Tiago fala para eles, olha, temos que suportar todas estas coisas. Mas parece que a igreja de Tiago não estava contente. Parece que a igreja de Tiago não estava contente com a palavra que o pastor Tiago tinha levado a elas. Não, eles não queriam ouvir falar de que o Senhor Jesus iria julgar os ricos que fraudaram seus salários no final dos tempos, no último dia. Não, eles queriam agora. A paciência deles já tinha acabado. Eles não queriam ouvir mais falar. O que o Tiago vai nos ensinar hoje, meus irmãos, é que nós devemos confiar em Deus, que a sua justiça virá no tempo certo, e que precisamos ser pacientes nas situações difíceis, mesmo que elas aparentam ficar impunes até o fim dos tempos. A impunidade que nós enfrentamos na nossa sociedade corrupta não vai ficar assim. Deus está com os seus ouvidos atentos a todos esses casos. Cabe a nós ter paciência. Cabe a nós esperar a justiça de Deus no seu devido tempo. E isso, meus irmãos, isso é uma marca do crente. Esperar em Deus, ter paciência no Senhor, perseverar na sua justiça, é uma marca do crente, mesmo que a gente não veja resultado. Mesmo que a gente parta para a próxima vida e não veja resultado, essa é uma marca do crente. Queridos, Tiago troca o tom da sua fala de uma fala mais dura para com a sua igreja, troca esse tom para um tom mais amoroso. Tiago chega aqui no final, no versículo 7 do capítulo 5, e diz, sede, pois, irmãos, pacientes. Esse tom que Tiago passa agora é um tom amoroso. Deixa aquele tom duro que teve no início do capítulo 5 e se aproxima ali de seus leitores, se aproxima ali da sua igreja de um tom carinhoso, cuidadoso, chamando-os de irmãos, para dizer a necessidade de serem pacientes. A primeira coisa que nós devemos notar aqui com esta palavra de Tiago, meus irmãos, é que paciência é um mandamento do Senhor. É isso mesmo, paciência não é um dom. Paciência não é um dom, paciência é um mandamento de Deus para o crente. E o que eu quero dizer com isso é que não adianta você dizer que nasceu assim. Não adianta você dizer, eu não tenho paciência, eu sou o pavio curto. Já ouviram essa expressão, pavio curto? Crente não pode ser assim. Paciência, perseverança, é um mandamento de Deus para o crente. Perceba que o início do versículo 7 e o início do versículo 8, Tiago traz a mesma ordem, sede pacientes.
Tiago está voltando num tema do início da carta, onde ele diz lá no capítulo 1, versículo 2 e 3, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança. O que nos alerta a essa volta aqui ao tema da paciência no capítulo 5, é que a igreja de Tiago estava reagindo ao seu sofrimento, ao sofrimento que os ricos causaram fraudando o seu salário. Eles estavam reagindo sem paciência, de uma maneira não cristã. E Tiago, vendo isso, Tiago volta ao tema da paciência, volta ao tema da perseverança e fala, meus irmãos, sede pacientes. Tiago está dizendo que as provocações pelas quais eles estavam passando eram para amadurecer a sua fé, para produzir perseverança. Mas parece que a igreja estava cansada de ser paciente, de esperar, e começaram a reclamar, e começaram a murmurar. Ser paciente é coisa de crente maduro. Ser paciente é coisa de crente maduro, aquele que anda no Espírito. Pois o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Longanimidade, meus irmãos, significa tolerar alguém ou alguma coisa por longo tempo. Em outras palavras, é o contrário de ser irascível. Aquela pessoa que fica irada com facilidade, aquele tal pavio curto. Deus demonstra, meus irmãos, essa paciência conosco. Deus demonstra essa paciência com a gente, sendo longânimo, tardio em irar-se, quando nós, crentes, teimamos e teimamos em pecar e desobedecer a sua palavra. Meus irmãos, precisamos ser atentos a isso, porque o Senhor é misericordioso e paciente conosco, e nós precisamos da mesma forma agir. Não podemos perder a paciência por qualquer coisa, não podemos sair esbravejando e pisando duro, quando alguma coisa não está do nosso agrado. O crente precisa ser longânimo, e demonstrar para os outros essa maturidade cristã, exercendo assim a paciência. Principalmente nas situações complicadas. Principalmente nas situações complicadas. É nessas situações que Deus nos capacita para nos defender, para nos pôr como exemplo de pacientes, de longânimos. Até mesmo quando fraudam o nosso salário, como Tiago diz no início do capítulo, ou quando nós passamos por situações como estamos, situações difíceis sim, situações de confinamento complicado, eu sei, mas o Senhor nos chama a exercitar a paciência, e diante do Senhor, esperar nele, que Ele resolva toda a situação. Meus irmãos, muitos dizem que paciência tem limite. Muitos dizem que paciência tem limite. E eu vou afirmar para vocês, sim, paciência tem limite. E o limite é até a segunda vinda de Cristo. A paciência tem limite, sim. Até que Cristo volte, nós temos que suportar. Tiago diz que nós devemos ser pacientes, pois isso é uma ordem de Deus, e ela vai até que o Senhor volte, porque quando o Senhor voltar, Ele vai ser o juiz de todas as coisas, e acertar todas as coisas. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo, entre o tempo da primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, um momento onde nós já estamos experimentando as maravilhas da salvação de Cristo, mas ainda não podemos ver todas as coisas por completo. Mas nós devemos confiar em Deus, que neste tempo, e assim como Paulo disse aos Tessalonicenses, é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Haverá um tempo que Deus vai ser o nosso juiz e vingador, que Ele sim tomará vingança por nós e dará a paga àqueles que fraudaram os nossos salários.
Mas isso cabe a Ele. Na sua segunda vinda, Ele vai voltar como juiz e Ele vai decidir todas as coisas. Deus vingará seu povo quando Ele voltar. Cabe a nós apenas confiar. Não deixe com que a injustiça do nosso mundo faça você duvidar de Deus. Não deixe com que a injustiça do nosso mundo faça você duvidar que Deus está no comando de todas as coisas. Precisamos confiar nele e permanecer pacientes, pois Ele vai agir com justiça na sua vinda. Confie no Senhor, seja paciente. Por isso, Tiago dá o exemplo aqui de um lavrador. É por isso que Tiago aqui diz sobre um lavrador que espera com paciência a colheita dos seus preciosos frutos. O lavrador sabe que ele precisa semear no tempo correto, aguardar que as primeiras chuvas do outono venham, até as últimas chuvas do verão, complete o ciclo ali de desenvolvimento da planta. Não adianta nada o lavrador ficar todas as manhãs olhando para a sua lavoura e falar, poxa vida, essa lavoura podia crescer logo para eu aproveitar os frutos e os benefícios aqui dessa lavoura. Não adianta nada, ele tem que esperar o ciclo. Não adianta o lavrador ficar impaciente com o ciclo da plantação. Ele tem que esperar. E no devido tempo, ele vai usufruir da bênção daquela lavoura. No devido tempo. Por isso Tiago nos chama a fortalecer o nosso coração, para que a nossa impaciência não nos deixe desesperados. Assim como ele diz no versículo 8, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Tiago diz isso também no início da sua carta. Lá no capítulo 1, versículo 6, ele diz, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se a gente não tiver o nosso coração forte, meus irmãos, se a gente não tiver o nosso coração confiante no Senhor, com os nossos pés fincados na rocha que é o Senhor Deus, se a gente não tiver confiante de que no final dos tempos Ele vai julgar todas as coisas e vai agir com justiça, nós vamos ficar desesperados. Nós vamos ficar agitados como o mar é agitado pelo vento. E qualquer vento de doutrina vai fazer a gente cair fora, vai fazer a gente ficar longe de Deus. Tome cuidado, meu irmão, não baixe a guarda, não descanse. Mantenha o foco no conhecimento de Deus, mantenha o seu foco no Senhor, edifique seu coração nos estudos bíblicos, pois é nessa hora que nós somos presas fáceis à tentação, é na hora do desespero, é na hora da dificuldade, é na hora que a gente fica mais com desconfiança em Deus, que nós caímos em pecados terríveis, que nós começamos a confiar, nós começamos a ter dificuldades em confiar no Senhor. Meus irmãos, confiem no Senhor, mesmo que as coisas pareçam complicadas demais para você. É por isso que Tiago nos adverte aqui no versículo 9, a não nos queixar uns dos outros, porque isso é um exemplo de impaciência. Tiago sabe das dificuldades que os seus irmãos ali estavam passando. E novamente ele vai se aproximar deles como um pastor carinhoso para aconselhá-los que a falta de paciência é um pecado contra Deus, pois demonstra que nós estamos com falta de confiança no Senhor. Assim como nossos irmãos da igreja de Tiago, passar por situações de opressão constante podem nos levar a perder a paciência. Eu sei, não é fácil. O pastor Tiago também sabia que não era fácil. Viver privado de nossas necessidades básicas é complicado. Viver privado de alimento, viver privado de sono, viver privado de saúde, viver privado da companhia dos nossos familiares é complicado. Ficar muito tempo privado dessas coisas é difícil. Sim, nos deixa extremamente irritados, fazendo-nos perder a paciência por tais problemas.
Depois de algum tempo, nós podemos começar a descarregar nossa insatisfação nas pessoas que estão ao nosso redor. Depois de algum tempo privado dessa dificuldade, começamos a atacar quem estiver do nosso lado, começamos a atacar nosso cônjuge, nossos filhos, nossos genros, noras, irmãos e irmãs. Podemos atacar até mesmo a igreja. Sim, porque o pastor fica lá falando, Deus é bom, Deus cuidará de ti, Deus está do seu lado, mas você não vê essas coisas acontecendo na sua vida. E aí você começa a atacar até mesmo Deus. Mas Tiago diz que mesmo assim nós precisamos ser pacientes. Mesmo que pareça não ter fim o nosso problema, mesmo que pareça não ter fim o nosso sofrimento, Tiago nos chama a ser persistentes. Não se queixe, meus irmãos. Não se queixe com os outros sobre o seu sofrimento. Porque muitas vezes ao fazer isso, nós não podemos perceber realmente que estamos descontando a nossa ira, a nossa insatisfação nas pessoas que não tem nada a ver com isso. E começamos a descontar na pessoa errada. Meus irmãos, queixas e murmurações são atitudes completamente contrárias à alegria e gratidão que o crente deve viver. E nós sabemos bem que pessoas assim começam a se levantar contra Deus, porque de uma forma indireta, acusamos Deus do nosso sofrimento. E assim nos tornamos juízes. Como Tiago mesmo diz no capítulo 4, versículo 11, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, o julga a seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Não seja assim, não queira ser juiz. Tiago nos adverte a não ser impaciente. Não ser impaciente a ponto de começar a descarregar nossa raiva nos outros, porque o Senhor Deus é verdadeiro juiz, deixa que Ele faça o seu trabalho. E isso deveria ser para nós uma advertência e um consolo até mesmo, para que a gente saiba que o nosso problema, o nosso sofrimento, a fraude que cometeram contra nós, será defendida pelo Senhor Deus no dia correto. E assim nós vamos fazer coro a João, quando ele lá em Apocalipse viu aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente vem sem demora, amém, vem Senhor Jesus. E que a gente possa esperar isso. Meus irmãos, depois de nos advertir com exemplos negativos, ou seja, como não agir no sofrimento, como não agir nesses momentos difíceis, Tiago nos dá um modelo de como agir. O modelo dos nossos profetas, aqueles que sofreram grande perseguição no Antigo Testamento. Você deve se lembrar como os profetas sofreram na época do profeta Elias. Sim, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 4, diz para nós como eles sofriam. Diz assim, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. É desses profetas que Tiago está falando. Os profetas do Senhor, aos quais Tiago está nos ordenando a seguir seu exemplo, são esses profetas que eram exterminados pelos ímpios. E os que poucos sobravam, apenas 100, viviam em uma cova, sustentados por pão e água. São esses homens que Tiago está falando para a gente seguir o exemplo deles. Você deve se lembrar também de Daniel, que desde muito jovem viveu afastado de seus familiares, mas se mostrou perseverante até mesmo quando foi lançado na cova dos leões. E mesmo assim, em suas orações, Daniel disse, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também todo o povo da terra. Não demos ouvidos a eles. O povo não dava ouvido aos profetas, os ímpios matavam os profetas, e os poucos que sobravam viviam escondidos,
comendo pouco, apenas pão e água. São esses profetas que Tiago nos chama a seguir o exemplo. É isso que Tiago nos chama a fazer, suportando os insultos com paciência, suportando as perseguições com paciência e correr o risco de perder a vida. Mas são esses que são chamados de abençoados, felizes, isso mesmo, porque Tiago novamente ecoa o Sermão do Monte, quando Jesus diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriares e perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus está dizendo isso para você, meu irmão, hoje. Que quando você é paciente, quando você é perseverante, quando você caminha com o Senhor, mesmo nas dificuldades, o Senhor te chama de feliz e bem-aventurado. E é nesse contexto que Tiago cita Jó pelo nome, deixando cunhado na sabedoria popular o termo paciência de Jó. Infelizmente não é essa a melhor tradução. Paciência não é muito correto aqui, e sim perseverança. Porque aqueles que já leram Jó com mais calma, aqueles que já leram Jó com mais prudência, perceberam que Jó não foi tão paciente assim. Logo no início do seu sofrimento, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento e ficou completamente irritado com seus amigos. Mas o que Jó fez para torná-lo inesquecível e digno de imitação é ser firme e firme até o fim. Firme, perseverante. Sua fé não foi abalada, mesmo sofrendo tanto como ele sofreu, sofrendo demais, sofrendo coisas terríveis demais. Jó perseverou e foi até o fim. E assim, como diz o texto de Tiago, vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Jó foi restituído em dobro. Sim, em dobro. Mas nós não devemos ser pacientes e perseverantes esperando receber algo em troca. Mas devemos ser pacientes e perseverantes, porque nós já recebemos algo de Deus, que é a nossa salvação eterna, a nossa salvação no Senhor. Meus irmãos, muitas vezes na nossa caminhada aqui na terra, nós esquecemos que estamos de passagem por aqui. Nós esquecemos que somos peregrinos e forasteiros. Achamos que este é o lugar onde vamos viver eternamente. Achamos que aqui na terra é o lugar onde o Senhor Deus nos preparou para viver eternamente. E esquecemos que o Senhor Jesus está preparando-nos lugar. E quando nós achamos isso, quando esquecemos que o Senhor vai vir e nos buscar, acreditamos que temos que viver aqui todo o tempo com alegria e satisfação, e que nada mais pode impedir isso. Mas quando vem algo que nos atrapalha, que limita ou afeta a nossa alegria ou os nossos prazeres, descarregamos nossa raiva no primeiro que passa na nossa frente, e mesmo que esse primeiro seja Deus. Meu querido irmão, tenha paciência com a sua dor. Meu querido irmão, seja perseverante com o seu sofrimento, com a sua perseguição, porque isso logo vai passar. Paciência tem limite, sim, mas é só até a vinda do Senhor, e logo estaremos consolados com Ele, estaremos consolados no seio do nosso Salvador, Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, vamos ouvir agora uma canção com um coral. Ore a Deus com essa música que nós vamos cantar. Senhor,
Muito bem, queridos irmãos, muito bem. Nós vamos orar agora, encerrando o culto dessa noite. Nós temos algumas poucas pessoas aqui hoje que estão nos apoiando na transmissão. Eu vou pedir que vocês se coloquem de pé. Nós vamos orar agora ao Senhor, clamar a Ele a sua bênção e receber do Senhor a sua bênção nesta noite. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto bendito. Obrigado, ó Deus, porque dessa maneira o Senhor nos permitiu estarmos reunidos, ó Deus, em adoração ao Teu santo nome. Obrigado que por mesmo dessa maneira digital, ó Deus, nós podemos aprender do Senhor, ó Deus, a ser perseverantes e pacientes, ó Deus, na nossa tribulação. Ó Senhor, que o Senhor abrande esse tempo, que possamos, ó Deus, logo mais estar livres, ó Deus, dessa doença terrível que está assolando todo mundo, ó Deus. Que o Senhor abrande esse tempo, ó Deus, para que nós possamos nos reencontrar em breve, para que nós possamos juntos, ó Deus, como igreja, louvar e bendizer o Teu nome, que nós possamos voltar a nos abraçar, a nos cumprimentar, que nós possamos voltar logo, ó Deus, ao desfrute da comunhão dos irmãos. Ó Senhor, mas nós queremos assim em segurança, por isso clamamos ao Senhor por cura, clamamos ao Senhor por uma vacina, clamamos ao Senhor para que isso suma logo, ó Deus, deste mundo. Mas, Senhor, queremos pedir ao Senhor que nos dê força para caminhar ainda perseverantes nesse momento difícil.
Que nós possamos ser pacientes e perseverantes nesta luta, ó Deus, nas dificuldades que estamos enfrentando. Que o Senhor dê, ó Deus, perseverança aos nossos irmãos que estão enfermos, aos nossos irmãos, ó Deus, que estão convalescentes dessa doença, ó Deus. Que o Senhor dê paciência, perseverança, Deus, a todos aqueles que trabalham para que isso suma logo, aos trabalhadores da área da saúde, aqueles que trabalham, ó Deus, em busca de uma vacina. Que o Senhor dê paciência e perseverança àqueles que estão perdendo os seus empregos e os seus clientes, ó Pai. Que logo em breve a economia possa voltar a crescer e o Senhor dê novamente o sustento necessário. E que, diante disso, a Tua igreja possa estar, ó Deus, ainda dessa forma, trabalhando para ajudar a todos os irmãos. Ó Senhor, dê a Tua bênção. Que uma semana de graça para todos nós. Que nós possamos, ó Deus, ter uma semana caminhando diante da Sua presença, temendo o Teu santo nome e fortalecendo o nosso coração, ó Pai, diante do estudo da palavra. Nos dê, ó Deus, a Tua graça, nós te pedimos diante do Senhor e oramos assim, ó Deus, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Querida igreja, querida comunhão do Senhor, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o teu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito esteja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Amém, amém. Que a igreja possa ter uma boa semana diante do Senhor. Uma boa semana a todos. Deus abençoe.